No ciclo evolutivo, daqui a pouquinho acho que nós vamos parar com essas que são esses slides, que eles têm os slides escuros, que eles não estão ficando escuros aqui, não sei o que aconteceu. Eles são escuros e essa letra é amarela, mas aqui eles ficaram claros. Eu não sei o que está acontecendo, só se eu mudar realmente. Você pode, bem, por favor? Porque mudou o modelo do slide. Pode, por favor, bem. Então, eles... É que acho que esses são outros. Volta um pouquinho. No ciclo da família, o que eles fazem? A família absorve ou vai deixando também algumas concepções. Porque existem... um dos momentos muito importantes são os momentos cruciais, porque quando existe um momento crucial na nossa vida, nós nos paramos e avaliamos, será que vale viver a vida dessa maneira? Posso mudar? Ou o que eu posso fazer para mudar? Então, são momentos de reflexão, tanto as famílias como os indivíduos fazendo essas modificações. Bom, nós vamos ter vários tipos de mitos que eu fui conseguindo identificar. Os mitos construtivos, por que eu falo predominantemente? Porque eles podem ter pautas regificadas, porque cada família é uma família, cada família tem um desenho singular e um tipo de organização, um tipo de funcionamento. Se existem pautas extremamente rigidificadas, pode se tornar doentios. Ou então, em outras situações, mas existem outros mitos também que são predominantemente nocivos e desorganizadores. E é nesses daqui que nós vamos agora deter o nosso olhar, que seria o mito do poder, o mito da loucura, o mito da doença e outros. Vamos lá, bem, ver se você consegue mudar. Cadê? Consegue, por favor. Não tem problema. Deixa eu vou para frente enquanto isso. Ah, entendi. Não tem problema, você pode fazer tudo uma coisa só. Vocês estão vendo aqui, olha, como é o modelo dele? Tem alguns que nós vamos ver. Aqui, nesse momento, nós não vamos falar a respeito dos mitos que a gente chama predominantemente organizadores. Nós vamos falar dos predominantemente nocivos e desorganizadores. Cada um deles tem um conceito. Deixa eu só ir um pouquinho mais para frente e falar um pouquinho de alguns deles. Nós vamos falar a respeito de pelo menos alguns, existem vários. Existe o mito do poder, o mito da doença, da loucura, da maldade, da infelicidade, e todos eles têm algumas características em comum e têm algumas características especiais. Por exemplo, o mito do poder. Ele é encontrado em famílias onde ocorre com muita frequência o abuso da autoridade, geralmente com história de patriarcado e autoritarismo, favorece a repetição da violência doméstica. Agora eu vou voltar um pouquinho a respeito. Eu fiz um capítulo desse livro, ele era dedicado justamente à repetição da violência doméstica na família, com muitos casos, inclusive várias pesquisas, vários casos que são atendidos no CRAME. Agora não existe mais o CRAME, o antigo CRAME, não sei se vocês conheciam, que eles davam atendimento às famílias que eram vitimizadas ou famílias violentas. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que existe questões extremamente interessantes para a pesquisa, para o estudo nessa questão. Em geral, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que existe essa questão do poder,
Existe uma história, existem figuras míticas que são figuras. Meu pai fazia isso, meu pai agia assim. Existem questões extremamente relacionadas a isso. E existe uma situação muito comum que as pessoas, as mulheres, principalmente na família das mulheres, existe muita questão do mito da infelicidade. São famílias, você pega assim, 3 gerações de famílias de mulheres infelizes. Não dá certo mesmo, os homens são assim mesmo, os homens são infiéis, nós nunca fomos felizes, a minha mãe viveu assim, eu vivo assim, e com certeza a minha filha também não vai ser. Quer dizer, essa já é uma profecia, quer dizer, a pessoa está marcada com a infelicidade, né, com o estigma da infelicidade. Então, são situações muito interessantes para que a gente estude. O que existe também? Várias situações que são condições fomentadoras dessa mitologia ou dessa situação na família. Nós vamos ver o abandono social. Essas famílias são abandonadas socialmente. Eu estava ontem indo no ônibus com uma assistente social, que não estou vendo, mas ela estava conversando comigo, e ela me dizia que ela foi chamada e queriam que ela atendesse essa família. A família tinha uma moça esquizofrênica e que a mãe estava amarrando a moça porque a moça realmente estava muito agressiva. Daí eu disse a ela, mas escuta, que situação é essa família? Que família é essa, né? Quer dizer, a mãe está fazendo isso, mas que família é essa? Que mãe é essa e que família é essa? De onde vem isso? Daí ela me disse, olha, realmente a mãe é uma pessoa de 83 anos, uma pessoa sofrida, e o sistema social não quer internar essa moça, e eu fui para casa e essa moça realmente está agredindo. Quer dizer, que abandono social, que desamparo, que negligência, né? Quer dizer, essa pessoa está totalmente sem recursos para lidar com uma situação dessa. Existe nessas famílias, que nós vamos ver essa questão do poder, um enfraquecimento dos vínculos, e sem dúvida nenhuma, o enfraquecimento dos vínculos favorece a perpetuação da violência. Uma outra questão que existe, muitos vícios, nós somos doentes, ou nós somos todos alcoólatras mesmo. Nós bebemos muito, nós sempre bebemos muito. Quer dizer, os homens bebiam, caíam, as mulheres levavam para a cama, não tem problema nenhum. Nossas mulheres sempre aceitaram isso. Então, uma tolerância muito grande com os vícios. Então, são todas condições fomentadoras. E uma questão, o que é muito interessante a gente ver, que essa questão mesmo da passividade feminina, eu acho mais sério ainda, não é a passividade, é o descrédito de que possa receber alguma ajuda. Quer dizer, porque sempre quando nós conversamos com essas pessoas, elas dizem, mas realmente você pode me ajudar? Quer dizer, eu nunca acreditei que alguém pudesse, mas você pode? Realmente isso vai ser feito? Por quê? Porque realmente as ajudas não são viabilizadas, ou não são efetivas as ajudas que se oferecem. Então, essas pessoas não acreditam que elas possam ser ajudadas. Por isso que, às vezes, elas não reagem, né? E essa outra questão, que são as figuras míticas de autoritarismo, que sempre uma história de coronéis, de pessoas ligadas à política. E outra situação, as mártires femininas, encontrei muito isso. Ai, ela era religiosa, imagine a religião. Imagine que ela ia deixar, ele precisava dela, né? Batia, mas ele precisava dela, né? Ele não era tão ruim assim, né? Deixava ela toda marcada. Não, mas ele trazia comida para casa, isso ele fazia, né? Mas espancava todo mundo. Então, são questões que fomentam essa situação. Outro aspecto é esse da somatização. Então, você vai ver que quando chega na terceira geração, primeira começa a violência, segunda, terceira está todo mundo doente. Problemas de pele, problemas de depressão, começa alcoolismo, vícios. Então, assim, é muito interessante. Terceira geração de violência, sempre que se repetem,
Observem, vocês vão ver, parece assim que vai ficando inculcado aquilo e aparece, as pessoas já parecem doentes. Já parecem doentes. Outro aspecto dessa inclusive a somatização, eu tenho observado o tipo de violência, né? Porque às vezes existem vários tipos de violência juntas, né? Essa face, ela vai mudando. Outra questão, vou falar para vocês. Eu vejo que a violência vai mudando a face. Primeiro, o desamparo social, e isso eu discuto também nesse texto. Primeiro, o desamparo social, depois a vitimização física. Daí você pega nessa geração a vitimização sexual. Parece que a violência vai ficando mais escondida, ela vai mostrando as faces de acordo com as condições fomentadoras que existem no momento. Então, ela vai ficando mais oculta. Isso não quer dizer que ela não existe, existe, latente ainda, mas ela está ali, se movimentando, perniciosamente, sorrateiramente. Outra questão, os abusadores. Em muitas situações, eles, com uma linguagem contida, da maneira deles, às vezes eles pedem para ser ajudados. Isso não é feito. Dificilmente você vê algum trabalho que ampare essas pessoas. E hoje nós estamos com uma estatística de mais ou menos 90% das pessoas foram abusadas dos abusadores. Então, o que se faz para as crianças que são abusadas hoje não é o que se faz na hora. O que se faz de acompanhamento. O que se faz com o estigma, o que se faz com a profecia, porque a profecia tende a se cumprir. Olha, bom, o que nós vamos ver? Mito do poder é encontrado em famílias, que nós já falamos, e os mitos da doença, da loucura e da maldade, eles vão mostrar algumas características em comum. O que eles vão fazer? As pessoas sentem-se fadadas a ter determinado tipo de adoecimento ou comportamento, esperando o cumprimento da profecia. Então, por exemplo, assim, nós somos loucos, não, você não sabe? Nós somos loucos. A família toda doida. Nós somos doidos, então se brinca com isso, mas se fortalece o estigma, que daí vocês vão ver a conceituação. São as marcas mesmo, psicológicas ou físicas, que a pessoa assume que tem. Eu não vou escapar. Imagine que a gente consegue escapar. Então, aquilo fica realmente ali, permeando e assombrando a vida das pessoas. O mito da sobrevivência. Esse mito da sobrevivência, para contar para vocês, eu vou contar de onde veio justamente. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 20 detentos que eu orientei em Vitória, no Espírito Santo. E que nós fomos verificar o que tinha de mitologia, quais eram as mitologias que existiam na vida desses presidiários. A Suzy e a Carmelina, que não sei se vocês conhecem, são duas psicólogas que trabalham ainda nos presídios em Vitória. Eu acabei orientando essa pesquisa delas. Vocês não imaginam o que é pegar essas histórias e ler. Eu peguei um final de semana para ler essas 20 histórias. Gente, era simplesmente assim, aquilo me abateu terrivelmente. Porque você lia, você fala, meu Deus, como que essa pessoa está viva, né? Não é como ela está realmente cometendo esse ato. Como é que ela está viva? Daí eu ficava, gente, mas todo mundo tinha que olhar, não só a pessoa que é rotulada pelo ato, mas que pessoa é essa e de onde ela vem. Né? Então, quando você olha aquilo, você realmente fica estarrecido. E nós vamos ver o seguinte, é interessante, quando
é um dos pontos da teoria que eu falo que os mitos, eles respondem à hierarquia de necessidades humanas. Quando são pessoas muito primitivas, é sobreviver.